Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 18 ao 20. A palavra de Deus diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Prostituição. O que é prostituição para Deus? O que é prostituição na linguagem bíblica? Prostituição vem do termo grego porneia, que significa toda e qualquer prática sexual feita fora do compromisso e da responsabilidade do casamento. Envolve, portanto, o adultério, que é o relacionamento sexual entre um marido com uma mulher que não é a sua esposa, ou uma mulher com um homem que não é o seu marido. É também o relacionamento sexual entre solteiros. Prostituição envolve também o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. O homossexualismo masculino e o homossexualismo feminino, ou lesbianismo. Prostituição não diz respeito somente àquela que vende o seu corpo, aquela que é vulgarmente chamada de garota de programa, ou aquele que é também chamado vulgarmente de garoto de programa. E a palavra de Deus, no versículo 18, começa dizendo: fugir da prostituição. A carta aos Coríntios foi escrita para a igreja e, portanto, para os cristãos. Ela não foi escrita para ímpios. Portanto, fugir da prostituição é um mandamento do Senhor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 22, ele diz o seguinte para o jovem Timóteo: foge dos desejos da mocidade. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, nós aprendemos que a primeira coisa que deve ser mortificada sobre a terra, que deve deixar de existir em um verdadeiro cristão, chama-se prostituição. A prostituição é um pecado terrível contra o Senhor, pois ela transgride a lei maior da santidade e do amor. A prostituição é o único pecado que o homem comete contra si e contra o seu próprio corpo. Preste atenção no versículo 18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Eu repito, a prostituição é o único pecado que você comete contra o seu próprio corpo. É hora de você refletir sobre a sua sexualidade. É hora de conhecer a vontade e o pensamento de Deus sobre a sexualidade de um verdadeiro cristão. Não o que você acha, mas o que as Sagradas Escrituras ensinam. Não o que você aprendeu com um amigo ou amiga. Não o que você leu em um livro ou revista. Não o que você viu em algum documentário ou filme. Mas somente o que a palavra de Deus diz. Somente o que a palavra de Deus ensina. E se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus, saiba que o seu corpo é templo do Espírito Santo. É o que nós aprendemos no versículo 19 e também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Portanto, você não é seu, mas do Senhor. Você não se pertence mais. Você é de Jesus. E, portanto, você não pode usar o seu corpo para satisfazer os seus desejos carnais, para se prostituir,
pois ele, sendo o templo do Espírito Santo, é santo. E o seu corpo foi feito para a glória e honra do Senhor. E o seu corpo tem que ser objeto de glória e de honra do Senhor. E você existe para adorá-lo, para servi-lo e glorificá-lo. O versículo 20 diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você é um verdadeiro cristão, saiba que você foi comprado por Jesus como se compra um escravo. Você era escravo do pecado e agora você é escravo de Cristo. Escravo para poder ser servo e finalmente ser filho de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, adverte a todos quando diz que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E como você destrói o templo de Deus? Se prostituindo, profanando o seu corpo. E a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, nos ensina também que o nosso corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Portanto, como já disse, nós pertencemos ao Senhor. O nosso corpo é para o Senhor e não para a prostituição. Você obedece essa lei de Deus? Você cumpre este mandamento do Senhor? Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 5, Paulo nos ensina que aquele que vive na prática da prostituição, que vive na prática da fornicação, não herdará o reino de Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, quando das obras da carne, Paulo lista em primeiro lugar prostituição. E depois que ele coloca toda a lista das obras da carne, ele diz: assim como já disse uma vez, eu repito, que aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Em toda a Bíblia, em todas as listas que o Senhor nos fornece sobre aqueles que não herdarão o reino de Deus, em todas elas aparece prostituição, adultério, depravação sexual. E essas listas estão no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, versículos 9 e 10, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus aprofunda ainda mais o ensino sobre a imoralidade sexual, quando ele nos diz que só em cobiçar uma mulher, no seu coração, você já adulterou e já prostituiu com ela. O ato começa, portanto, no coração. O pecado já se concretiza com o desejo e com a cobiça no coração. E em Mateus capítulo 15, quando os escribas e fariseus questionavam Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos quando comiam, Jesus inicialmente diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas aquilo que sai pela boca. Porque aquilo que sai pela boca vem do que está no coração, daquilo que existe no coração. Então Jesus dá uma lista das coisas que estão no coração e que contaminam o homem. E nessa lista também estão os adultérios, a prostituição e os maus pensamentos. Jesus assim
ratifica o que ele já ensinou em Mateus 5, 28. Abra agora comigo a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 8. Preste atenção nesse texto. A palavra de Deus diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Esse texto nos dá um ensino poderoso sobre a vontade de Deus, referente à prostituição, referente à área sexual e à santidade do nosso corpo. O Senhor quer a abstenção total da prostituição. Lembrando que prostituição, na linguagem bíblica, é toda e qualquer prática sexual ilícita. O Senhor quer que nós possuamos o nosso corpo, ou seja, o nosso vaso, em santificação e honra. Nós não podemos, em hipótese alguma, nos moldar ao que a sociedade quer, pois hoje, assim como no princípio do cristianismo, o pecado sexual não é só aceito e comum, mas também incentivado. Um verdadeiro discípulo de Cristo, seja obreiro ou não pode transgredir com a verdade e a santidade de Deus. Ele não pode, assim como os apóstolos também não fizeram, rebaixar os padrões morais para conformá-los ao que impera na sociedade. Hoje, diante da atual situação da igreja, o cristianismo necessita de líderes que tenham toda a sua vida moldada pela palavra de Deus e somente por ela, para que possam levar a igreja a novamente obedecer aos padrões divinos de retidão e de integridade, pois ela não está obedecendo. É o cristão que tem que ser semelhante a Deus e agradá-lo, e não Deus ser semelhante ao homem e agradá-lo. No versículo 6, quando diz: ninguém oprima ou engane a seu irmão, o termo enganar no original grego, plenotekeo, significa ultrapassar o certo, transgredir e exceder. Portanto, no contexto sexual deste texto, se refere à infidelidade conjugal, ao adultério. Neste mesmo versículo, nós lemos que é o Senhor o vingador de todas essas coisas. Portanto, o infiel é réu do juízo de Deus, o que é também o que nos fala Hebreus capítulo 13, versículo 4. E o versículo 7 chama a nossa atenção dizendo o seguinte: Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E no versículo 8, Paulo termina o seu raciocínio com uma forte advertência ao afirmar que quem despreza isso que ele falou não está desprezando o homem, ou seja, ele, mas está desprezando a Deus. Então nós vemos que aqueles que se dizem cristãos, mas não levam em consideração essa advertência das Sagradas Escrituras e dão vazão à sensualidade e à prostituição como padrão sexual de vida, serão alvos do juízo e do castigo de Deus.
Inúmeras são as vezes em que o Novo Testamento, sem mencionar o Antigo Testamento, adverte que os impuros, que os imorais, que aqueles que vivem na prática da prostituição estão fora do reino de Deus. Estão fora do reino de Deus. Alguns dizem, mas eu não completo o ato, ou não houve penetração, ou não há ejaculação. É pecado e prostituição da mesma forma. Você está usando o seu corpo para a desonra, para a prostituição e servindo ao Deus desse século, a Satanás, e não a Deus. Outros questionam se masturbação é pecado. É pecado da mesma forma. Lembra do ensino de Jesus em Mateus 5,28? Somente em cobiçar já há o pecado consumado. E aquele que masturba, com certeza está cobiçando alguém. E além disso, a masturbação é a busca do prazer solitário. E não foi para isso que Deus fez o sexo. Aquele que masturba, ou a masturbação, leva o praticante à impossibilidade de, quando casado ou casada, não realizar o cônjuge. Pois ele viveu procurando a sua própria realização, a sua própria satisfação quando solteiro ou solteira. Então ele terá muita dificuldade para também no sexo viver o verdadeiro amor, que não busca a si mesmo, mas o outro. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, do versículo 3 ao 5, nós encontramos os princípios da sexualidade no casamento. E o primeiro princípio, que está no capítulo 7, versículo 3, diz o seguinte: o marido satisfaça sexualmente a mulher, e a mulher satisfaça sexualmente o marido. Portanto, é satisfação mútua. Nem a mulher é objeto de satisfação do homem, e nem o homem é objeto de satisfação da mulher. Satisfação mútua. Preste atenção nisso que eu falo agora. A sensualidade, a prostituição, destrói a beleza, destrói o afeto puro, destrói a pureza do sexo e destrói todo e qualquer relacionamento. O sexo ilícito é uma das maiores causas de destruição da família. E a mídia, seja através da TV, da internet, do rádio, com seus comerciais, com seus programas humorísticos, com os shows e principalmente novelas, elas têm um profundo apelo, um profundo e intenso apelo ao sexo ilícito. Eles são profundamente maliciosos e sensuais. E o que é pior, mostram o sexo ilícito como algo bom e agradável. Eles não falam da destruição que ele causa. Eles não mostram a verdade. E ainda mostram o sexo no casamento como algo monótono, como algo sem interesse, como algo que não traz prazer, que não é a alegria do casal. E assim, eles fazem o seguinte: aquilo que Deus abençoa, ou seja, o sexo depois do casamento, eles colocam isso como coisa ruim, que não vale a pena. Então eles estão estimulando para que aquele que vê, seja comercial, programas humorísticos, shows e principalmente novela, eles então vão ao encalço em busca da prostituição, do sexo ilícito. Hoje já não há
diferença alguma. Veja o que eu estou dizendo. Não há diferença alguma mais entre um namoro de duas pessoas que se dizem cristãs e de duas que são ímpias. A preocupação única e maior de um casal de namorados cristãos é tão somente se vai haver ou não gravidez. Se a namorada vai se engravidar. O restante, tudo é permitido. E nas famílias hoje ditas cristãs, são até incentivados pelos pais para terem essa intimidade que Deus diz, não, é pecado, é prostituição. E se o casal é noivo, então eles dizem o seguinte, a grande desculpa é essa, mas eles já vão se casar, eles já vão ter o compromisso do casamento, mas só que não tem ainda. E se não tem ainda, é prostituição da mesma maneira, é pecado da mesma forma. Deus não disse que há quase prostituição ou quase pecado. Isso não existe. Ou é prostituição e pecado ou não. E portanto, é pecado e prostituição. E as famílias cristãs da atualidade? A grande maioria tem as suas casas se transformadas em verdadeiros bordéis. É isso mesmo que eu estou falando. Incentivam as práticas sexuais dos seus filhos dentro das suas próprias casas. Uma distinta senhora que se diz cristã, que vive, ela e toda a sua família, de igreja em igreja, igreja em igreja, de campanha em campanha, quando eu a interpelei, quando eu fui exortá-la em amor, para que ela não deixasse ocorrer aquilo que estava ocorrendo na sua casa, ela simplesmente disse o seguinte, mas todo mundo faz, mas é preferível que as minhas filhas façam na minha casa, porque se elas fizerem lá fora, elas estão debaixo da violência do mundo, podem ser vítimas da violência, mas aqui em casa não. E ainda disse, é preferível que ela tenha um relacionamento com um homem do que ser lésbica. Meu Deus, onde está o cristianismo de alguém assim? Onde está? Quem é o Deus dessa distinta senhora? A sua Bíblia é diferente da minha. O seu Deus não é o meu Deus. Porque Deus continua condenando desde o início. É pecado e prostituição. O que essa pessoa tem para dar de bom para suas filhas? E o que é pior agora? Inúmeros pastores que se dizem ministros da palavra estão promovendo em suas igrejas verdadeiras boates e promovem isso no altar, onde o altar simboliza a presença e o poder de Deus. E lá eles estão transformando o altar em lugar de boate e dão o nome a várias dessas festas, desses eventos de Holy Dance, dança santa, mas só que é boate, só que é glorificação da carne. Outro, Night Dance Gospel, noite da dança gospel. Outros, funk gospel. Outros, axé gospel e até pancadão gospel. Meu Deus, que cristianismo é esse? Isso é cristianismo? Então basta colocar o nome gospel que o pecado se torna santo?
Veja a desculpa de um pastor quando eu fui exortá-lo em nome de Cristo para que ele não continuasse a fazer o que ele estava fazendo na sua igreja. Ele disse o seguinte: mas eu tenho que fazer porque é isso que os jovens gostam. Eu tenho que agradar aos membros para que eles possam vir à igreja. E hoje são novos tempos. Meu Deus, ele é servo de Cristo ou servo de Satanás? Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz, é Paulo falando: se eu persuado a homens ou a Deus? Se eu procurasse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8 diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. Aquele que planta na carne, colherá a corrupção. Aquele que planta no Espírito, a vida eterna. E ainda, Gálatas capítulo 6, versículo 15 diz: o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. Um pastor desse não é nova criatura. Um pastor desse nunca nasceu de novo. Ele está usando o templo para glorificar a carne. Preste atenção agora no texto de Romanos, que combate violentamente isso. Carta aos Romanos, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vou repetir o versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito, com letra maiúscula, é vida e paz. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E ele termina dizendo no versículo 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quando ele diz, são novos tempos, para Deus, o que a palavra dele disse há 2000 anos atrás, hoje ela permanece dizendo a mesma. Pois a palavra de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E somente a palavra de Deus e o próprio Deus é a verdade absoluta. Não importa onde se esteja, não importa em que ano seja, a palavra de Deus permanecerá imutável eternamente. Nas palavras de Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É triste ver este cristianismo atual. Muito triste. Pois infelizmente, e para a maior vergonha nossa, o que tem sido o padrão moral da maioria das igrejas cristãs atuais é o padrão moral de uma sociedade sem moral e totalmente pornográfica. Está ocorrendo o que está escrito na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, onde nós lemos que é a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, que traduz a vontade do homem carnal, que traduz a vontade do homem que não tem o Espírito de Deus, que não anda dirigido pelo Espírito de Deus. Onde concupiscência da carne e concupiscência dos olhos é o desejo sexual desenfreado e insaciável. Infelizmente é isso que tem conduzido e dirigido a maioria, a grande maioria das igrejas que dizem hoje serem cristãs.
E as igrejas atualmente estão oferecendo tanto, e principalmente aos jovens, festas, shows e boates e inúmeros outros métodos carnais para a satisfação da sua carne e dos seus desejos pecaminosos, que eles, ao se prostituírem, ao desonrarem os seus corpos entre si, ao viverem de forma imoral e pecadora a sua sexualidade, eles nem se importam com o que estão fazendo. E aqui eu não estou e nem vou tirar a culpa de nenhum jovem que age assim, pois a palavra de Deus e o seu ensino correto sobre a prostituição, a imoralidade sexual e a santidade que Deus exige está ao alcance de todos. E existem ainda homens de Deus que muitos se alegrariam em orientá-los nesse sentido. E o que é muito triste é que a maioria dos cristãos, sejam jovens ou adultos, nunca participaram de um estudo ou ouviram uma pregação realmente bíblica sobre o pecado, sobre prostituição, impureza sexual, sobre a salvação, sobre a santidade que Deus exige do seu povo, e nem de quem é o verdadeiro Deus e nem dos atributos de Deus. O que está ocorrendo no meio cristão é que a maioria dos cristãos, de fato, perdeu a noção do que é pecado e não sabe mais o que é ser santo. Por quê? Porque não conhecem a Deus e nem a sua palavra. E aqui eu incluo pastores, ministros e pregadores também. Compreenda uma coisa: a promiscuidade começa no altar, no púlpito. E infelizmente eu não estou exagerando, pois eu sei muito bem do que estou falando. Deus determina para todos os cristãos padrões elevados de pureza e santidade com relação a assuntos sexuais. A prostituição, ou seja, toda e qualquer prática sexual ilícita e, portanto, feita sem o compromisso e a responsabilidade do casamento, bate frontalmente contra a santidade que Deus exige de todo cristão. Santidade, ser santo, buscar a santificação é mandamento do Senhor. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo não é uma opção sua. Se você quer de fato ser um verdadeiro cristão, mas um mandamento do Senhor, um mandamento de Deus. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que a santidade é um mandamento do Senhor? Compreenda isso. O atributo de Deus por excelência é a santidade. E se Deus é santo, as qualidades de Deus devem ser as qualidades daqueles que são seu povo, daqueles que são de fato cristãos. A santidade é o propósito maior do cristianismo, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E para andar em verdadeira santidade, é necessário que o cristão mantenha uma profunda comunhão com Jesus, dependa dele para tudo, tenha-o como prioridade em todas as áreas de sua vida, dedique-se profundamente à oração e à busca da face de Deus, conheça, pratique e obedeça a palavra de Deus, ame a justiça e odeie toda e qualquer iniquidade, e mortifique cada dia mais o pecado em sua vida. E então se submeta à disciplina e correção do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo e vazio do mundo, e dessa maneira se conformando mais e mais a Jesus Cristo. Em outras palavras, é viver odiando o que Deus odeia
e amando o que Deus ama. Eu repito, é viver odiando o que Deus odeia e amando o que Deus ama. Sem nunca nos esquecer de que o processo de santificação, de que o andar em santidade, só é possível pela ação do Espírito Santo em nós, somente através do Espírito Santo. E eu termino dizendo isto: guarde isso no seu coração e nunca mais se esqueça disso. Prostituição é o mandamento do mundo e santidade o mandamento de Deus. Prostituição é o mandamento do mundo e santidade o mandamento de Deus. Amém e amém.